Torcedor vascaíno, tem uns vídeos que são muito bons de serem feitos. E com toda certeza, esse daqui é um deles. Uma tarde de segunda-feira que é impossível o torcedor vascaíno não estar com um sorriso no rosto. Todos os mais de 20 milhões de torcedores cruzmaltinos, nesta tarde de segunda-feira, estão felizes com o seu clube do coração. E há quanto tempo o torcedor vascaíno não vivia esse bom momento, esse momento de paz, esse momento de tranquilidade, esse momento em que o Vasco não se preocupa tanto com a possibilidade de uma queda à segunda divisão. Muito pelo contrário, eu falei com vocês no Acorda Vascão de hoje e vou bater nessa tecla até o final do Brasileiro, ou pelo menos até a partida do próximo dia 22. O Vasco hoje é uma equipe que está mais perto da Sul-Americana, 1 ponto de distância do Santos, ou aliás, 2 pontos de distância do Santos, do que do rebaixamento. O Vasco hoje, se tratando da diferença de pontuação, está mais perto de jogar uma Sul-Americana em 2024 do que a Série B na próxima temporada. Então é sim um momento bom para o Vasco. O melhor momento do Vasco da Gama nesta temporada acontece neste momento. Então, vascaíno, é sim para ficarmos calmos, é sim para ficarmos tranquilos e nos alegrar com o Vasco. Terceira vitória consecutiva, dessa vez sobre o América Mineiro. Agora o próximo adversário é um Cruzeiro. Um Cruzeiro que inclusive demitiu ontem o seu técnico, faltando 5 partidas para o final do Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que teve hoje, pelo STJD, uma punição de todos os jogos restantes pelo Campeonato Brasileiro sem público. Dia 22, contra o Cruzeiro, no Mineirão, não terá público, torcedor vascaíno. O Vasco é o franco favorito para enfrentar o Cruzeiro. E o Cruzeiro, neste momento, é um favorito para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. A casa caiu para o Cruzeiro. É queda livre em Belo Horizonte. Tá ruim para o Vasco? É claro que não. E é claro, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre essa situação do Cruzeiro. Vamos falar sobre a vitória do Vasco ontem, sobre o América Mineiro em São Januário. Vamos falar, inclusive, sobre Souza. Joseph de Souza, o cria das categorias de base do Gigante da Colina, torcedor, confirmou que vai voltar ao Vasco em janeiro do ano que vem. Ele confirmou. Ontem o jogador esteve presente em São Januário, assistiu a partida da tribuna de honra e terminou o jogo no vestiário com os atletas. O Souza hoje já é um jogador que faz parte desse atual elenco cruzmaltino. Se é bom ou ruim? Não sei. Mas sei que é um jogador que tem uma carreira linda construída na Europa, um atleta muito identificado com o Vasco da Gama e numa posição que hoje é muito carente. O Souza é um segundo volante ou até um primeiro volante, contenção, depende da posição em que for colocado. Hoje a gente olha para esse elenco e não há esse jogador. Será que o Souza é pior que o Praxedes? Será que o Souza é pior que o Zé Gabriel? E com todo respeito aos atletas, acho difícil. Então, meus amigos, o Souza vai voltar ao Gigante da Colina. Mas calma, que a gente vai falar sobre isso com vocês aqui durante o vídeo. Então, como vocês já puderam perceber, é um Fala Gigante agitadíssimo. Um Fala Gigante, olha, muito quente, que você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Só que antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, quero agradecer a todos pelo apoio que vocês vêm dando aqui ao canal. O nosso canal nesses últimos dias com o like, o joinha, o gostei que vocês vêm dando, só vem aumentando novamente no número de visualizações e no número de inscritos. Nesse momento estamos quase chegando aos 113 mil. Então agradeço de verdade a todos vocês pelo apoio e sigam nos apoiando, sigam compartilhando o nosso canal, sigam deixando o seu like, sigam deixando nos comentários a sua mensagem, porque é importantíssimo para o nosso crescimento. E se você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no canal, mas já assiste ao nosso conteúdo, agora já se inscreva. Ou se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o nosso canal, mas já gostou desse início de vídeo, vem aqui embaixo também, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Acorda Vascão às 7 horas, Fala Gigante entre 2 e 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então sempre fiquem muito bem atentos, pois o canal do Gigante Vasco é cheio de informações a você, torcedor cruzmaltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né, rapaziada? Vambora, sem muita enrolação.
Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque olha, que noite foi a noite de ontem no Caldeirão de São Januário. Contra a equipe do América Mineiro, em um jogo difícil, em um jogo complicado, o Vasco venceu o Clube Mineiro pelo placar de 2-1, com gol de Veguete marcado aos 4 minutos da primeira etapa e um gol de Dimitri Payet no apagar das luzes, aos 49 minutos do segundo tempo, em uma falta, inclusive, com a cara de Roberto Dinamite. Numa noite de homenagens a Roberto Dinamite, o francês colocou-o na gaveta, onde a coruja dorme, no trinco, e garantiu a vitória Cruz Maltino. Uma noite mágica, uma noite única, uma noite que com toda certeza ficará marcada para os mais de 19 mil torcedores vascaínos que estiveram presentes nas arquibancadas de São Januário. Uma noite que confirmou praticamente, na minha opinião, o acesso do Vasco da Gama na primeira divisão do Brasileiro. O Vasco hoje tem 40 pontos, ainda terá pela frente mais 15 a serem disputados, jogará mais 2 partidas dentro de casa contra Corinthians e contra Red Bull Bragantino, e enfrentará no próximo dia 22 um Cruzeiro que nesse momento está dentro da zona do rebaixamento, sem público no Mineirão. Então, torcedor vascaíno, no momento é muito favorável ao Gigante da Colina. O Vasco vive neste momento a sua melhor fase no Campeonato Brasileiro. E é claro, isso anima, porque hoje o Vasco tem dentro do seu elenco atletas, jogadores que puxem a responsabilidade. Ontem, o gol de Dimitri Payet foi um dos casos. Um jogador que pegou a bola na mão, não deixou ninguém encostar nela, botou na cal e bateu, garantiu a vitória para o Vasco. Um elenco, né? Um grupo de jogadores que tem atletas, por exemplo, como o Pablo Verratti, que é um jogador impressionante. Pablo Verratti, nesse momento, se iguala, para vocês terem noção, a Maxi Lopes como o 4º maior artilheiro do Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. Veguete tem 9 gols em 16 jogos. Se tratando de uma comparação com outros atletas, Maxi Lopes fez os mesmos 9 gols de Veguete, porém não em 16, mas em 24 partidas. Andrés Rios, que foi outro estrangeiro que passou pelo Vasco da Gama, tem 10 gols em 45 jogos. Veguete já ultrapassa Andrés Rios, e se tratando de outros dois, os 2 maiores artilheiros estrangeiros da história do clube, temos o Cano, com 14 gols em 34 jogos, e o Petkovic, com 20 gols em 55 partidas. Você tem dúvida que Veguete ultrapassará tanto Cano quanto Petkovic e se tornará o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco da Gama em campeonatos brasileiros? Eu não tenho dúvida alguma de que isso vai acontecer. Veguete é craque, Veguete é diferenciado e ontem marcou mais uma vez. O Pirata chegou para garantir a permanência do Vasco da Gama na primeira divisão, assim como também Rossi, que olha, é mágico inclusive e até estranho. O Rossi, desde o seu retorno, tem 6 partidas com a camisa do Vasco da Gama. Nos 6 jogos em que Rossi esteve presente, o Vasco não perdeu nenhum. Rossi está invicto, mas além de não ter perdido nenhum jogo, o Vasco também não empatou. Todos os jogos em que Rossi entrou em campo desde o seu retorno, o Vasco ganhou todos. Você pode até falar, Lucas, mas contra o Flamengo, contra o Inter, o Rossi já estava no Vasco, mas ele não foi relacionado por causa da sua lesão. Quando o Rossi está no banco de reservas e entra ou começa como titular, o Vasco não perde as suas partidas. O Búfalo chegou também para garantir a permanência na primeira divisão do Vasco da Gama. Então, é claro, jogadores, um elenco que está forte, um elenco que está unido e lutando pelo Vasco permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite foi assim, ficou nítido que essa sinergia entre arquibancada e jogadores irão fazer com que o Vasco fique na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. E essa sinergia não acontece apenas nas arquibancadas de São Januário para o campo. Acontece com os mais de 20 milhões de torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil, mas também pelo mundo afora. Ontem, por exemplo, o Douglas Luiz, um dos volantes, grandes destaques nesse momento do Brasil no mundo, e destaque, da seleção brasileira, se manifestou através de suas redes sociais. O Douglas colocou assim: para ser Vasco tem que ter um coração muito bom. Papo reto.
é muito bom ser Vasco. O Bruno Guimarães, que ontem esteve presente em São Januário, inclusive recebeu uma camisa ao lado do seu pai e de sua mãe, tirou foto com o Casemiro, também manifestou esse amor pelo Cruz Maltino nas redes sociais. Absurdo! Vasco da Gama. Bruno Guimarães é um cria das categorias de base do Atlético Paranaense, mas já confirmou que é um torcedor vascaíno de infância e manifestou o seu desejo de retornar ao Gigante da Colina. O Vasco ontem entregou uma carta ao Bruno e falou sobre possível sonho de um dia ter Bruno Guimarães vestindo a camisa do Vasco. Ele falou: pode contar comigo, um dia eu jogo no Vasco da Gama. Imagine uma dupla de volante, até porque os dois são de uma geração muito parecida, formada por Bruno Guimarães e Douglas Luiz. É de parar o futebol brasileiro. Além disso, né? Além de Bruno Guimarães, além de Douglas Luiz, Juninho, mais um cria das categorias de base do Vasco, que esteve presente ontem também em São Januário. Juninho hoje é um atleta do Orlando City, mas esteve presente no Rio de Janeiro e aproveitou esse momento para estar em São Januário comemorando a vitória Cruz Maltina. Mais um, Anderson Conceição, o zagueiro e capitão do Vasco da Gama no ano passado. O zagueiro que fez com que o Vasco retornasse à elite do futebol brasileiro, que hoje veste a camisa do CRB, comemorou efusivamente na noite de ontem a vitória Cruz Maltina. Essas imagens que apareceram a vocês é da residência do Anderson Conceição. A mulher dele, a Aline, divulgou a imagem nas redes sociais da comemoração efusiva de Anderson com a vitória Cruz Maltina. Essas imagens são de mais de 20 milhões de torcedores. Espírito Santo em festa. Você acha que o Vasco conquistou uma Libertadores? Você acha que o Vasco conquistou um título brasileiro? Não. O Vasco conquistou uma vitória importante contra o América Mineiro, mas esse é o Vasco da Gama. O Vasco que esgota praticamente os ingressos de suas arquibancadas, mas também os ingressos destinados ao torcedor visitante. Nas imagens vocês podem perceber o setor destinado à torcida do América Mineiro pulando e cantando no gol de Dimitri Payet, um torcedor vascaíno que para a Avenida Brasil no Rio de Janeiro. Um torcedor que não ganhou o título, um torcedor que não ganhou o Brasil, a América, o mundo, mas um torcedor que ama o Vasco incondicionalmente. E assim como esses, assim como Anderson Conceição, assim como Douglas Luiz, como Bruno Guimarães ou como qualquer torcedor cruzmaltino, o Joseph de Souza, esteve presente ontem em São Januário, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, comemorando. O Souza ontem recebeu um convite e foi assistir a partida da Tribuna de Honra do Caldeirão, junto com seus 2 filhos. Comemorou, pulou, cantou, gritou e, é claro, ficou feliz com a vitória do Vasco da Gama. O Souza, na semana passada, quarta-feira, rescindiu seu contrato com o Mendy Guan. O Souza, nesse momento, está livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. O Souza passou por uma artroscopia nessas últimas semanas e, nesse momento, se recupera da sua cirurgia. Pelo fato de, na imagem, vocês terem percebido, está já pulando, cantando, até conseguindo andar sem muleta nem nada do tipo, a sua recuperação parece estar no ritmo bem acelerado. Essa recuperação vem sendo feita, inclusive, dentro do CT Moacir Barbosa. O Souza hoje é um jogador que todo dia está com os atletas do Vasco da Gama. Então, mais do que nunca, o Souza, mesmo ainda não tendo assinado um contrato com o Gigante da Colina, o Souza, neste momento, faz parte do grupo vascaíno. O Souza ontem, inclusive, após a partida, entrou no vestiário do elenco, assistiu ao jogo das arquibancadas, mas o pós-jogo foi junto com o elenco do Vasco da Gama. E ao ser questionado, inclusive, sobre isso, ao sair do vestiário para deixar o seu filho recém-nascido nas mãos, muito provavelmente, de um familiar, foi-se questionado Souza. E aí, Souza, você volta para o Vasco? E ele respondeu de uma maneira calma, tranquila, serena e confirmou: em janeiro. Ou seja, o Souza volta ao Vasco da Gama em janeiro. Está confirmado. Em 2024, Joseph de Souza, após a promessa que foi feita durante praticamente toda a sua carreira, de um retorno até muito antes do esperado, muito antes do que irá acontecer, né? Souza prometeu que iria retornar em meados de 2021, vai retornar apenas em 2024, porém ele estará de volta ao Gigante da Colina. Dê uma olhada aí no vídeo do Souza falando sobre isso, confirmando o seu retorno à Colina Histórica. Curtindo aí, Vasco.
E aí, torcedor vascaíno, te anima o retorno do Souza? Coloque a sua opinião aí nos comentários. O volante, de 34 anos de idade, que fará no ano que vem 35 anos no mês de fevereiro. Beijing Guan, da China, na última temporada fez 20 partidas, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Mas além do Beijing Guan, tem passagem também por Beşiktaş, da Turquia, onde é um dos maiores ídolos da história do clube. Tem passagem pelo Fenerbahçe, também da Turquia, São Paulo do Brasil, Grêmio do Brasil, Porto de Portugal. Um atleta bem rodado, que entende que a bola é redonda. Isso é importante e principalmente a sua maturidade, a sua experiência podem ser fatores fundamentais para o Gigante da Colina. Você gosta do retorno do Souza, torcedor vascaíno? Coloque a sua opinião aí nos comentários. O certo é, o Vasco hoje vive com o seu torcedor uma lua de mel. E essa lua de mel, tende a ficar melhor ainda se no próximo dia 22 o Vasco vencer a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão. O Cruzeiro, que diferente do Vasco, vive um momento muito complicado. Essa é a atual tabela do Campeonato Brasileiro, como está aparecendo aí, ó, na imagem. A vocês eu vou deixar ela por enquanto. O Cruzeiro hoje aparece, figura dentre os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro com 37 pontos. Enquanto à sua frente tem o Bahia com 38, Vasco com 40 e Santos com 42. O Vasco está se distanciando desse grupo de baixo. E como vocês podem observar, o Vasco tem 33 jogos, enquanto o Cruzeiro tem 32. Ou seja, do Internacional para baixo, do Fortaleza para baixo, né, melhor dizendo, para ser mais equilibrado, Vasco tem 33 jogos, Cruzeiro tem 32, Fortaleza também tem 32, ou seja, Cruzeiro tem 2 jogos a menos, Fortaleza tem 2 jogos a menos e o Vasco 1 jogo a menos. De resto, tá todo mundo com todas as partidas já jogadas. Então o Vasco tem 40 pontos, pode chegar aos 43 caso vença o Cruzeiro e ficar a 6 pontos de distância para o Z4. A partida contra o Cruzeiro, na minha opinião, é fundamental, pois vai fazer com que o Vasco se desgrude completamente desse pelotão da parte de baixo da tabela e entre, inclusive, no grupo de classificados para a Copa Conmebol Sul-Americana. Você ficar a 4 rodadas do fim do Brasileiro, a 6 pontos de distância do Z4 é completamente fundamental, e tendo ainda adversários abaixo de você. Então a partida contra o Cruzeiro é fundamental para o Vasco da Gama e fundamental para o Cruzeiro. Se a partida para o Vasco é de pressão, mas não é um clima do tipo precisa vencer, para o Cruzeiro é esse clima. O Cruzeiro precisa vencer o Vasco da Gama em no Mineirão, no próximo dia 22. Mas o clima para lá, além de ser uma pressão muito forte, não é nada bom. Ontem foi confirmado que o técnico Zé Ricardo foi demitido após a derrota para a equipe do Coritiba neste último sábado dentro da Vila Capanema. Além da derrota, inclusive, logo após o Robson, atacante do Coritiba, ter marcado o gol, houve uma invasão. E o STJD, nesta tarde de hoje, confirmou a punição tanto a torcidas de Coritiba quanto a torcida do Cruzeiro. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? O STJD solicitou que tanto Cruzeiro quanto Coritiba devem ser punidos preventivamente com jogos sem torcida pelos próximos 30 dias, ou seja, até o final do Campeonato Brasileiro. Informações, inclusive, é que o Cruzeiro, nesse momento, já suspendeu a venda de ingressos para a partida desse próximo dia 22 contra a equipe do Vasco da Gama no Mineirão. A expectativa é grande para que sim, Vasco e Cruzeiro venham a ser sem público dentro de Belo Horizonte. Um jogo que seria marcado por pressão para o Vasco, um jogo em que muito provavelmente seria dificílimo para o Gigante da Colina, por enfrentar um Mineirão lotado, um adversário com a necessidade da vitória, e uma torcida que, sabendo a necessidade de empurrar o Cruzeiro, iria fazer uma linda festa dentro das arquibancadas. Será um outro clima, será um estádio vazio, um Mineirão sem torcedor e o Vasco livre para jogar contra um Cruzeiro de igual para igual, sem ter esse peso do fator casa. O peso maior nesse jogo será no emocional do Cruzeiro, que enfrentará um Vasco fora da zona do rebaixamento, e o Cruzeiro terá essa partida como a sua grande decisão de Campeonato Brasileiro. Então, torcedor vascaíno confirmado, Cruzeiro enfrentará o Vasco da Gama sem público. O STJD puniu o Cruzeiro com 6 jogos sem torcida nos últimos 6 jogos de Campeonato Brasileiro. E é o mais que certo. Se o Vasco foi punido, se o Santos foi punido neste Campeonato Brasileiro por confusões nas arquibancadas, se no ano passado a gente teve um Ceará punido, um Sport punido, já tivemos também um Grêmio punido por invasão na arena, o Cruzeiro tem que sim ser punido por ter torcedores invadindo o campo para ir atrás de atletas dentro do gramado.
tem que ter um basta nisso dentro do nosso futebol brasileiro. E tá mais certo do que nunca o STJD intervir e punir o Clube Mineiro. Então, torcedor, de fato, a casa caiu para o Clube Mineiro. O Vasco hoje tem 40 pontos, como a gente informou a vocês, Bahia abaixo do Vasco tem 38, Cruzeiro com 37, Goiás com 35. Agora é torcer para esse dia 22, vai ser um jogo decisivo e é pro Vasco, assim como aconteceu em 2019, empurrar o Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2019 foi 1-0, com gol de Guarim, dentro de São Januário. Agora pode ser novamente a vez do Vasco empurrar o Cruzeiro para a segunda divisão, mas dentro da casa deles, dentro do Mineirão. É isso, torcedor vascaíno, a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira e retornaremos na parte da noite ainda desta segunda com mais informações do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.